Diga-me, você já sentiu que a sua vida não anda, mesmo quando você dá tudo de si? Talvez a culpa não seja dos outros, mas de algo dentro de você. Existem 5 venenos silenciosos que destroem a vida pouco a pouco. Eles não gritam, não fazem barulho, mas roubam seus anos, sua paz e sua força. Hoje vou revelar esses 5 inimigos ocultos. E se você escutar até o fim, pode ser que descubra exatamente o que está lhe prendendo e como se libertar. Número 1. Pessoas negativas. Sabe, meu filho, as pessoas com quem caminhamos moldam o rumo da nossa jornada. Um coração que se cerca de sombras não consegue florescer na luz. Imagine um jovem cheio de sonhos. Ele pintava, desenhava, escrevia e acreditava que um dia suas mãos dariam forma a algo grandioso. Mas ao redor dele havia vozes que zombavam. Isso é perda de tempo, isso não dá futuro. No começo ele não dava atenção, mas a repetição dessas palavras caiu sobre sua alma como gotas de veneno. E veja, não foi a falta de talento que o fez parar, mas o peso de quem sempre lhe dizia que não era capaz. Assim acontece quando abrimos o coração para pessoas que não carregam esperança. Suas sombras acabam sufocando nossa luz. A vida nos mostra que quem se acostuma a andar com aqueles que desprezam a luz, cedo ou tarde, começa a amar a escuridão. E quando a escuridão se torna normal, já não se percebe que a vida está sendo roubada dia após dia. É por isso que devemos vigiar quem permitimos se aproximar da nossa essência. Algumas pessoas não querem ver você cair, querem apenas a garantia de que você nunca irá voar. Escolha com sabedoria quem caminha ao seu lado. Porque o coração é como uma chama. Se você o cerca do vento errado, ele se apaga. Mas se o cerca da brisa certa, ele se fortalece, cresce e ilumina muito além de si mesmo. Pessoas negativas são como ladrões de energia. Não querem que você caia. Querem que você nunca suba. Número 2. Certa vez um homem caminhava com uma mochila pesada nas costas. Dentro dela não havia mantimentos nem ferramentas, apenas pedras. Cada pedra representava uma mágoa não resolvida, um erro que ele não perdoava, uma lembrança que insistia em carregar. O peso era tanto que a cada passo ele se curvava mais, até quase não conseguir seguir adiante. Um sábio que o observava se aproximou e disse: "O que te cansa não é a estrada, é o fardo que você insiste em levar." Assim a vida de quem vive preso ao passado. Alguns alimentam as dores antigas, como se reviver feridas fosse trazer cura. Outros se agarram às glórias de ontem, como se o passado pudesse garantir um futuro melhor. Mas tanto uns quanto outros acabam perdendo a chance de viver o presente. É como tentar dirigir olhando apenas para o retrovisor. Cedo ou tarde, o acidente é inevitável. A vida sempre pede movimento para frente, não para trás. O passado é um mestre que ensina, mas não é um lar onde devemos morar. Ele deve ser lembrado com gratidão ou perdão, mas jamais com prisão. Quem gasta mais tempo olhando para trás do que para frente, esquece que a estrada mais importante ainda está diante dos seus olhos. Por isso, solte as pedras que já não lhe servem e caminhe mais leve, porque o amanhã nunca chega para quem se recusa a sair de ontem. E se você está refletindo sobre essas lições, aproveite e deixe seu like e inscreva-se no canal para não perder os próximos vídeos. E fique comigo até o final, porque a última lição pode mudar a forma como você encara tudo ao seu redor. Número 3. Falta de disciplina. A vida oferece caminhos que são mais fáceis ou mais difíceis, mas o preço da facilidade é quase sempre a perda daquilo que realmente importa. A falta de disciplina é como um rio sem margens. Até pode ter água em abundância, mas se espalha sem direção, não gera energia, não move nada. Pense em um jovem agricultor que recebeu sementes preciosas.
Ele as lançou sobre a terra, mas não voltou para regá-las, nem tirou as ervas daninhas que cresciam ao redor. Dias se passaram, semanas também, até que, quando retornou, encontrou apenas mato e solo endurecido. As sementes tinham potencial para dar frutos, mas a falta de disciplina matou o que poderia florescer. Assim também é a nossa vida. Sem disciplina, até os maiores sonhos se tornam apenas intenções esquecidas. A disciplina é como o freio de um cavalo selvagem. Não serve para limitar a força, mas para dar direção a ela. Sem ela, desperdiçamos energia. Com ela, construímos um caminho sólido. O que muitos chamam de renúncia é, na verdade, liberdade, porque quem aprende a dizer não ao que distrai, pode dizer sim ao que realmente constrói. No fim, a disciplina é o guardião invisível dos nossos maiores tesouros. Ela protege o futuro das tentações do presente e nos conduz para além do desejo imediato, rumo ao propósito que realmente dá sentido à vida. Número 4. Medo da mudança. O medo da mudança é como uma sombra que paralisa. Muitos preferem permanecer em uma terra árida apenas porque já a conhecem, ao invés de se arriscar a caminhar rumo a um jardim que nunca viram. A alma se apega ao que é familiar, ainda que doa, porque teme o desconhecido. Mas o verdadeiro crescimento só nasce quando aceitamos que nada permanece igual à vida em movimento, como as estações que se sucedem sem pedir permissão. Existe uma verdade silenciosa. Tudo o que resiste ao fluxo da vida quebra. Assim como a árvore rígida que não se dobra ao vento acaba caída, enquanto o bambu, flexível, permanece de pé. A mudança não é inimiga, é mestra. Ela nos leva a deixar para trás velhos cascos que já não cabem no nosso corpo. Imagine um viajante que carrega uma mala pesada, cheia de objetos quebrados que já não têm utilidade. Ele insiste em manter, lá, mesmo cansado, apenas porque tem medo de se desapegar. Mas a cada passo, o peso aumenta, até que percebe, enquanto não soltar aquilo que não serve mais, não terá forças para receber o novo. Assim também é o coração humano. Só encontra espaço para o futuro quando deixa cair o excesso do passado. A coragem não é a ausência de medo, mas a decisão de não ser governado por ele. Quem abraça a mudança descobre que muitas vezes ela é a resposta silenciosa de um propósito maior, empurrando-nos para onde deveríamos estar desde o início. No fim, o medo da mudança não é medo do novo, é medo de perder o controle, mas a vida floresce justamente quando ousamos confiar e dar o primeiro passo, mesmo sem ver o caminho inteiro. Número 5. Orgulho e ego. O orgulho é como uma lente embaçada. Faz com que o homem enxergue a si mesmo maior do que realmente é e os outros menores do que de fato são. O ego, quando inflado, cria muros invisíveis que nos afastam da sabedoria, pois quem acredita já saber tudo fecha a porta para aprender. E a vida ensina apenas aqueles que se mantêm com o coração aberto. Existe uma lei silenciosa na existência. Tudo que se exalta além da medida acaba cedendo ao peso da própria vaidade. O rio que grita alto, sua força se dispersa em quedas barulhentas, mas é o rio que corre em silêncio que move moinhos e alimenta plantações. Assim também acontece com o ser humano. Os mais barulhentos muitas vezes escondem a fragilidade de quem não se conhece por dentro. Um viajante, certo dia, subiu ao topo de uma montanha. Lá de cima, olhou os vales e acreditou ser maior do que todos à sua volta. Mas ao levantar os olhos para o céu, percebeu estrelas incontáveis, e diante dessa grandeza, sua própria arrogância encolheu. Assim é a vida. Sempre existe algo mais alto que nos lembra de que somos apenas parte de um todo maior. O verdadeiro valor não está em se colocar acima, mas em servir. Não em ser o centro, mas em compreender que cada pessoa carrega uma centelha única. O ego grita: eu sou o mais importante,
mas a sabedoria sussurra: ninguém cresce sozinho. No fim, o orgulho é um peso disfarçado de coroa, e quem se liberta dele descobre a leveza de caminhar sem máscaras, de reconhecer limitações e de se abrir para aprender e amar de verdade. Esses 5 venenos podem envenenar a sua vida. Eles não destroem de repente. Eles corroem em silêncio, pouco a pouco, até que um dia você olha para trás e percebe quanto tempo perdeu. Não são os grandes momentos que nos moldam, e sim os pequenos passos diários, aquilo que decidimos permitir ou rejeitar dentro de nós. A pressa sem direção, a falta de disciplina, o medo da mudança, o peso do orgulho, tudo isso corrói em silêncio, como raízes que enfraquecem uma árvore por dentro. Assim como o viajante que caminha por estradas longas, não é aquele que corre sem parar que chega mais longe, mas o que segue firme, aprendendo com cada estação, com cada pedra no caminho, com cada sopro do vento. A vida não se vence com velocidade, mas com constância. Não se conquista pela vaidade, mas pela humildade. E não se vive com medo, mas com coragem de confiar no propósito que nos guia. E nunca esqueça, quem corre pode até chegar primeiro, mas quem caminha firme é quem chega longe. Se você chegou até aqui, é porque este conteúdo foi relevante. Ajude que essa mensagem transforme mais pessoas. Deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nossas reflexões semanais. Até a próxima!